A gente gera todos os dias uma montanha de dados. Uma montanha tão grande que, sério, poderia quebrar um computador comum. Nesta nossa conversa, a gente vai aprender a domar esse verdadeiro monstro dos dados. Vamos descobrir como é que se transforma todo esse caos de informação em soluções que realmente mudam o mundo. E olha, essa é uma das habilidades mais valiosas do nosso tempo. Então, a questão principal é essa. Como é que a gente doma essa fera sem derreter nossos servidores, né? O volume, a velocidade, a variedade dos dados, tudo isso é um desafio gigantesco para as ferramentas que a gente já conhecia. Mas em vez de ver isso como um problemão, vamos encarar como uma oportunidade gigante para inovar. Para a gente entender a pegada dessa fera, a indústria criou um modelo chamado 5Vs. Vamos começar com os 3 principais, que já dão uma boa ideia da escala do desafio que a gente tem pela frente. Primeiro V, volume. Pense na quantidade absurda de dados. A cada minuto, são uns 350 mil tweets e umas 300 horas de vídeo subindo para o YouTube. É uma avalanche de informação vindo de todos os lados, o tempo todo. Depois, a velocidade. Os dados não chegam em pacotinhos organizados, sabe? Eles fluem como um rio em alta velocidade que nunca para. E a análise precisa ser em tempo real para ter algum valor. É como aprovar uma compra no cartão de crédito. Tudo acontece em milissegundos. E por fim, a variedade. Os dados não vêm arrumadinhos. A gente tem dados estruturados, tipo numa planilha, mas a maior parte é uma imensidão de dados não estruturados. Um post numa rede social, uma foto, um áudio. Essa mistura caótica deixa tudo bem mais complexo. Certo, já deu para entender o tamanho do monstro, né? Mas como é que as empresas lidam com essa avalanche de dados sem que tudo vire um caos completo? Bom, a resposta está em ter um plano mestre, uma arquitetura de dados. A melhor analogia que existe é a de construir uma casa. Ninguém começa a levantar a parede sem ter uma planta baixa, certo? No mundo dos dados, essa planta é a arquitetura. Sem ela, pode ter certeza, o projeto todo desmorona. Essa imagem mostra bem a arquitetura em ação, funcionando como um ecossistema. Tudo começa lá nas fontes, onde os dados são criados. Daí, a etapa de ingestão vai lá e coleta essa matéria-prima. Depois, esses dados são processados, armazenados e, claro, limpos. Só no fim é que eles chegam ao destino, seja um painel de visualização ou um modelo de inteligência artificial. É o esqueleto que garante que tudo funcione em perfeita harmonia. Ok, com a planta em mãos, chegou a hora de conhecer a maquinaria no chão de fábrica, aquilo que dá vida ao plano. São as ferramentas que fazem todo o trabalho pesado. O processo todo funciona basicamente como uma linha de montagem. Primeiro, a ingestão, que é a porta de entrada dos dados. Depois, o processamento, onde a mágica acontece. E por último, a preparação, que é onde os dados são refinados, polidos. Na ingestão, para lidar com a velocidade, existem 2 abordagens principais. O modo lote, ou batch, que usa ferramentas como o Scoop para buscar grandes volumes de dados de uma vez só. Pensa num caminhão de carga. Já o streaming, com ferramentas como o Kafka, captura os dados em tempo real, evento por evento, como se fosse um trem-bala. E para processar essa imensidão de dados em altíssima velocidade, o Apache Spark simplesmente mudou o jogo. A mágica dele é até simples de entender. Em vez de ficar lendo informações do disco rígido, que é mais lento, ele faz tudo na memória RAM do computador, que é ultra rápida. É como ter todos os livros que você precisa já abertos na sua mesa, em vez de ter que buscar na estante um por um. O resultado? Uma análise que pode ser até 100 vezes mais rápida. Mas, olha, tem um segredo nessa área que pouca gente conta. A maior parte do trabalho, tipo uns 80%, não é aquela análise glamurosa que a gente imagina. É um trabalho essencial de faxina digital, limpando e preparando os dados brutos para que eles possam de fato ser usados. E essa etapa não pode ser pulada de jeito nenhum. A regra é clara e, vamos dizer, implacável. Lixo que entra, lixo que sai. A qualidade da análise lá no final depende totalmente da qualidade da limpeza que foi feita aqui no comecinho. Não tem milagre. Ok, a gente já viu a teoria, já viu as ferramentas. Agora vamos para um exemplo prático, do mundo real mesmo, para ver como é que tudo isso se junta e cria valor de verdade. Porque, no fim das contas, de que adianta toda essa tecnologia se ela não tiver um impacto real na vida das pessoas, na sociedade? O aplicativo SUS Digital é um exemplo perfeito disso. Ele usa uma arquitetura de dados super inteligente para centralizar o histórico de um paciente, ajudar a agilizar diagnósticos e até prever surtos de doenças numa região. Isso é transformar dados brutos em saúde pública mais eficiente para milhões de brasileiros. Bom, a gente viu a estrutura, viu as ferramentas, mas qual é o objetivo final de todo esse esforço?
É aí que entram os dois últimos Vs do Big Data e talvez os mais importantes de todos. Primeiro, a veracidade, que é a garantia de que os dados estão corretos, que são confiáveis. E por fim, o mais importante de tudo, o valor. Porque não adianta nada ter um monte de dados limpos, rápidos, se eles não geram um conhecimento útil que ajuda a gente a tomar decisões melhores. Sem valor, o dado é só um custo bem caro. E conforme a gente vai dominando essa tecnologia e construindo sistemas cada vez mais e mais poderosos, uma pergunta fundamental e até um pouco assustadora se apresenta para a gente. Se os dados que a gente usa para alimentar nossos algoritmos refletem os preconceitos da nossa sociedade, como é que a gente pode garantir que as decisões que as máquinas vão tomar no futuro sejam mais justas do que as que nós mesmos tomamos no passado? Essa, com certeza, é a grande responsabilidade que vem junto com o poder do Big Data.